Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos ver um caso acerca do efeito da ausência de juntada de carta de preposição, especialmente quando há ordem judicial nesse sentido. Trata-se dos embargos 21339, dígito 52 de 2014, cuja ementa traz o seguinte: discute-se a aplicação da regra da revelia e pena de confissão quando não há apresentação de carta de preposição no prazo determinado pelo juízo. A única exigência prevista na lei para a consignação da revelia e confissão quanto à matéria de fato é o não comparecimento do reclamado. Desse modo, revela-se impertinente a aplicação dos efeitos previstos no artigo 844 da CLT, em razão do descumprimento da ordem judicial de juntada de cartas de preposição, sobretudo quando não há impugnação da parte contrária acerca da representação da empresa pelo preposto que se apresenta em audiência. No caso, a reclamada hora recorrente esteve presente na audiência inicial por intermédio do preposto, apresentou contestação e não houve impugnação de sua representação. Então, o que se teve nessa circunstância é a contingência de que a parte se fez representar em audiência por meio de preposto, mas o juiz determinou a juntada de carta de preposição. Um destaque que se pode fazer é de que a figura da carta de preposição não encontra previsão legal, ou seja, o que o artigo, especialmente 483 da CLT, revela é a possibilidade de que o reclamado se faça representar por preposto. Inclusive, com a nova redação da CLT, esse preposto sequer precisa ser empregado. Anteriormente, era necessário que o preposto fosse empregado e tivesse conhecimento dos fatos, sob pena de que se caracterizasse revelia e se justificasse a aplicação da pena de confissão com a presunção da verdade recaindo sobre os fatos alegados na petição inicial. Entretanto, essa circunstância, esse caso é um tanto diferente, ou seja, houve o comparecimento da parte que se fez representar por preposto, mas houve ordem judicial para a juntada de carta de preposição, o que não foi atendido. E tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal Regional entendeu que isso era causa suficiente para caracterizar a revelia e aplicar-se a pena de confissão. Nesse julgamento, então, pela SDI do TST, finalmente se reverte esse tipo de julgamento, esse tipo de entendimento, para que se considerar que a ausência de juntada de carta de preposição, ainda que haja ordem judicial, não justifica a caracterização da revelia ou a aplicação da pena de confissão. Esse caso é um tanto semelhante com alguma exigência que se fazia em alguns tribunais acerca da apresentação de rol de testemunhas, havendo, em alguns casos, indicação específica acerca da presunção de renúncia à intenção de ouvir testemunhas, caso esse rol de testemunhas não fosse apresentado no prazo designado. A distinção que se fez em determinado momento era de que, havendo a advertência no mandado de intimação ou na intimação propriamente dita, esse efeito de que se presumiria a renúncia ao interesse de ouvir testemunhas se poderia caracterizar legalmente. De outra sorte, se não houvesse essa advertência, como o rol de testemunhas, a apresentação de rol de testemunhas não é um procedimento previsto na CLT, essa exigência não poderia ser feita pelo juiz, especialmente pelo juiz de primeiro grau durante a instrução. Esse caso é um tanto semelhante, porque essa figura da carta de preposição propriamente não encontra previsão legal, de sorte que não se poderia extrair prejuízo processual à parte pela ausência de juntada dessa carta de preposição, desse documento. O fator modulador dessa questão poderia ser essa consideração, de que houve sim ordem judicial expressa para que esse documento fosse apresentado aos autos. Entretanto, o que finalmente se entendeu no julgamento desses embargos é que esse tipo de procedimento é irregular, ou ainda a ausência de atendimento, a contumácia no atendimento dessa ordem judicial para juntada de carta de preposição não caracteriza a revelia nem justifica a pena de confissão, especialmente porque a parte interessada não apresentou qualquer tipo de contestação ou impugnação a esse preposto. Pode-se extrapolar para se considerar quando o juízo que imponha essa obrigação de apresentação de carta de preposição apresente fundamentos concretos, caracterizando eventualmente
essa impugnação à figura do preposto. Entretanto, notadamente com a redação atual, essa qualificação como preposto é bastante mitigada, ou seja, o preposto podendo ser qualquer pessoa, não necessariamente um empregado, a utilidade da sua oitiva vai derivar mais do depoimento do interrogatório propriamente dito, ou seja, o efeito ou a eficácia da representação por meio de preposto vai depender mais de como esse preposto se desempenhe durante a audiência e consequente interrogatório do que propriamente de uma qualificação específica, como empregado ou não empregado, como advogado ou não advogado. Ou seja, o elemento central vai passar a ser realmente o conhecimento dos fatos e como se desempenha durante o eventual interrogatório ou depoimento tomado. Então, o importante nesse caso é destacar essa circunstância de que sim, a carta de preposição por si mesma não encontra indicação ou previsão na CLT, a figura do preposto sim. Atualmente, esse preposto não precisa mais ser empregado da parte reclamada, o que era exigência até antes da Lei 13.467. E, por consequência, mesmo que haja ordem judicial específica para a juntada desse documento, a não satisfação ou não cumprimento dessa ordem não caracteriza revelia, tampouco justifica a pena de confissão, especificamente com relação à matéria de fato. E dessa forma, caso haja uma ocorrência como essa, deve-se prosseguir normalmente e o juiz proceder ao valor que seja cabível a cada prova produzida, inclusive as daquelas decorrentes de declarações do preposto. E mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho. Se restou alguma dúvida em relação a essa matéria ou alguma outra, deixe indicado nos comentários e eu posso preparar um vídeo específico para tratar disso. A ementa completa desses lugares estará logo abaixo na descrição do vídeo. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Mais uma vez, obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!